Jesus e deixar entrar na mente, no coração e sair das nossas mãos. Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Oba, é dia da evangelização. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa página de abertura fala que a verdadeira caridade é o desejo de ser útil aos outros sem pensar em recompensa. Mas o que isso quer dizer, vocês sabem? Quer dizer que nós devemos nos interessar pela dor do outro de forma empática e querer ajudá-lo de verdade, sem interesse nenhum, sem desejar nada em troca. Nós precisamos ajudar o outro tendo apenas o interesse de fazer o bem e de desejar o bem a essa pessoa que está necessitando. Quer ver um exemplo? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, fala sobre a caridade. E lá diz que a caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus. Olha só como a caridade é importante. Jesus veio até aqui, à Terra, para nos ensinar também a caridade. Que nós devemos amar a todos, sem distinção. E que para ajudar alguém, nós só precisamos de um desejo genuíno em fazer o bem e muito amor no coração. Então vamos ao nosso estudo de hoje? Um beijo. Tchau, tchau. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coração
coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Olá, meus queridos amigos, vamos à nossa prece? Amado Jesus, pedimos que abençoe o nosso lar e a nossa casa de Miguel, a nossa casa de fraternidade. Ajuda-nos a praticar a compaixão e o entendimento, que possamos esquecer o mal e cultivar o bem, a tolerância e a paciência. Que teus exemplos nos sirvam de bússola para guiar nossos caminhos, no caminho do amor ao próximo. Te agradecemos por esse momento e por essa oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos a ajuda dos amigos espirituais que nos auxiliam nessa tarefa. Muito obrigado, Senhor, e que a tua bênção se estenda a todos nós, irmãos em humanidade. Graças a Deus. Olá, meus queridos evangelizandos. Desejando que o estudo de hoje fortaleça e estreite os laços que nos unem como irmãos em humanidade, vamos estudar juntos, aprender um pouco mais sobre a caridade. Então, vamos lá? Nós já aprendemos que caridade é a doação voluntária de auxílio aos necessitados, como um ato humanitário. Caridade é compaixão, é bondade, é amor, é benevolência. E tudo isso, uma pessoa maravilhosa, que se chamava Benedita Fernandes, tinha de sobra. Benedita passava mal, era médium ostensiva, e por não entender e não receber ajuda, incomodava aos outros. Um dia, numa cidade em São Paulo, ela se agitou tanto, e por não ter onde ficar, não havia lugar adequado que acolhesse pessoas que se agitavam assim, ela teve que ficar detida na cadeia da cidade, onde ela recebeu a ajuda de 2 pessoas que lhe prestaram auxílio espiritual com a aplicação de passes. E ouvindo uma voz que lhe disse que se ela passasse a auxiliar aos pobres e enfermos, ela ficaria curada. E a partir daí, ela dedicou sua vida ao amparo e auxílio para os órfãos, aos doentes, aos mendigos e aos adoecidos mentalmente, os loucos. Ela fundou um centro espírita, um asilo, um orfanato, tudo com a ajuda de amigos. Ela é conhecida como a Dama da Caridade. Onde tinha alguém necessitado, lá estava a Benedita auxiliando. Ela os acolhia até em sua casa. Ela se dedicou a amar e a auxiliar, amparar a todos os necessitados. E é por isso que hoje nós estamos estudando sobre ela. Uma pessoa que deixou muitos exemplos de humanidade, de ser humano, de ser irmão do outro. Então vamos ao estudo com bastante atenção para aprendermos. Fiquem com Deus.
Eu vou contar para vocês um grande exemplo de caridade. Essa história aconteceu de verdade, que se chama A Dama da Caridade. O nome dela é Benedita Fernandes. Parece até que já sabiam que ela seria uma pessoa abençoada, generosa e bendita. Mas não pense que foi fácil sua vida. Menina pobre, desprovida, filha de escravos, nascida no interior de São Paulo. Lá foi ela andar pela vida, perturbada sem casa, andava perambulando, triste e cansada. Mais um dia encontrou a doutrina espírita, que veio auxiliá-la junto com amigos generosos. Ai, que alegria! Conhecer a vida de Jesus e tudo virou poesia. Praticou a caridade e descobriu as verdades, que somos espíritos imortais e cada semente plantada nos corações germinada, cresceram e fortaleceram disseminadas. Ela escutou então um anjo amigo que lhe falou: cuide dos desprotegidos, dos grandes e dos pequeninos. O amor expandiria por toda a cidade, chegando nos corações de toda a gente. Mãe Dita foi chamada assim carinhosamente. Um dia, as crianças não tinham o que comer. Benedita explicou-lhes que se elas fossem para a frente da casa, que Jesus as auxiliaria. Então, ficaram no portão de sua casa, com o estômago a doer de fome. Mas, de repente, passava por ali um homem, chamado Reciere. Ele era vendedor numa carrocinha de carnes, que se chama tripeiro. Ele chegou perto e perguntou para as crianças: o que vocês fazem aqui fora? Ah, estamos esperando Jesus para nos dar de comer. Ah, pois bem, então diga à mãe Dita que Jesus chegou. E daquele dia em diante, com as sobras do tripeiro, não houve mais fome por lá. Ainda ele também, em cada casa que parava, falava aos seus fregueses: olha, naquele pequeno abrigo, ali tem muitas crianças. E muitos passaram a auxiliá-la. E aí, vocês gostaram da história? Que grande exemplo de amor e caridade, não é mesmo? Eu lembrei até de uma frase que diz assim: ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Porque todos podemos oferecer e receber alguma coisa: carinho, amizade, amor e palavras confortantes que são de grande valor. Então, gente, depois dessa linda história, vamos à nossa atividade? Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Agora a gente vai para a atividade dessa aula de hoje, que é um jogo de verdadeiro ou falso sobre a Benedita Fernandes. Vamos lá? Funciona assim:
São 5 caixas e cada uma dessas caixas tem uma pergunta sobre a história que a tia Olivia contou pra gente e o tema que a tia Daisy também contou. Vamos ver o que tem em cada uma delas? Vou escolher a caixa número 5. Vamos ver? Benedita nasceu no Rio de Janeiro? Opção A, verdadeiro. Opção B, falso. Eu lembro que a tia Daisy e a tia Olivia falou que ela nasceu em São Paulo. Então eu acho que é falso. Vamos ver? Acertamos. Agora vamos escolher a segunda caixa. Eu vou escolher a caixa de número 2. Vamos ver o que tem nela? Benedita também era chamada de Mãe Dita. Opção A, verdadeiro. Opção B, falso. Eu lembro que a tia Olivia falou isso, que ela é chamada de Mãe Dita. Então é verdadeiro. Vamos ver? Acertamos. Vamos agora escolher a terceira caixa. Eu vou escolher a opção de número 4. Vamos ver qual é a pergunta? O nome do tripeiro da história era João. Opção A, verdadeiro. Opção B, falso. Vocês lembram que era tripeiro? Era um vendedor de carnes e de miúdos que batia em porta vendendo. Mas eu não me recordo que o nome dele era João. Então eu acho que é falso. Vamos ver? Sim, é falso. Vamos agora escolher a penúltima caixa. Eu vou escolher a caixa de número 3. Vamos lá? Benedita é chamada de Dama da Caridade. Opção A, verdadeiro. Opção B, falso. Ah, essa ficou fácil, né? A tia Daisy e a tia Olivia falaram isso pra gente. Ela é chamada de Dama da Caridade. Opção A, verdadeiro. Agora vamos à última caixa. A caixa de número 1. Benedita não conheceu a doutrina espírita. A, verdadeiro. B, falso. Eu lembro que a tia Olivia falou que ela conheceu a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Então é B, falso. Acertamos. Finalizamos o nosso jogo. Acertamos 5 de 5, acertamos todas, no tempo de 2 minutos e 40. Vamos ver nossas respostas? A primeira pergunta foi se Benedita é chamada de Dama da Caridade. Nós dissemos que sim, verdadeiro. Verdadeiro, ela é conhecida assim por hoje, né? A gente conhece ela por Dama da Caridade, por ela ter exercitado tanta caridade na sua vida. Benedita nasceu no Rio de Janeiro? Verdadeiro ou falso? Nós dissemos falso. Benedita nasceu no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. O nome do tripeiro da história era João? Nós dissemos falsos. Isso, o nome dele não era João, o nome dele era Recilier. E ele ajudou a Benedita não só contribuindo com as carnes, mas também em outras tarefas da casa, né, do orfanato que a Benedita montou. E também pedindo ajuda para os vizinhos, para os conhecidos, para dar assistência àquele orfanato. Benedita também era chamada de Mãe Dita? Sim, verdadeiro. Naquela época, ela era conhecida assim, Mãe Dita. Benedita não conheceu a doutrina espírita? Não, né? É falso. Benedita conheceu a doutrina espírita sim e os ensinamentos de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade e não se esqueçam, o link vai estar na descrição do vídeo, tá bom?
Beijo em todos e uma ótima semana. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa aula. Vamos elevar nosso pensamento até Deus e agradecer por estarmos juntos em pensamento nesse encontro tão importante que nos traz tantos ensinamentos, que nos traz paz, serenidade. Obrigado, Jesus, nosso Mestre querido, que nos orienta no nosso caminhar com os seus exemplos. Agradecemos também a espiritualidade dessa casa de amor que tanto tem nos ajudado a realizar esse estudo. Que essas vibrações também cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram em hospitais, nas ruas, em asilos, que todos eles possam receber essa vibração e lhes dão coragem, força, fé e resignação. Obrigado pelo amparo e por essas bênçãos recebidas hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, ó Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar.
outros chamam de amor, de luz, de vida, mas Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Iremos marchar dentro da estrada do bem e juntos devolver a esperança do mundo se regenerar. Levaremos conosco a coragem de sermos melhores do que fomos antes, confiantes em nossa missão de sermos sementes de luz. Iremos seguir uma trajetória de amor juntos em Jesus. Sopram em nós ventos da Galileia, trazer a certeza do bem, triunfar no final sobre as trevas, enfim proclamar.
saber que a vida é muito, é sempre mais, é mais. Herder o que tu és do infinito azul, pra sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor. O amor será
Olá, companheiros, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos em nossa casa, nesta reunião pública da noite de sexta-feira. Vamos lembrar aquele nosso compromisso de fazermos o cumprimento no início e ao final do nosso trabalho, respeitando o momento de estudo para que possamos fazer um bom aproveitamento dele. Para iniciar os trabalhos da noite de hoje, teremos a leitura da página feita pela companheira Maria Eduarda. Em seguida, vamos dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, nas questões que vão de 835 a 842, onde vai falar da liberdade de consciência, e esse assunto será abordado pelo nosso irmão Renato Ferreira. E a seguir, dando continuidade também ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, teremos a nossa companheira querida Michele Correia, e vai falar do capítulo 3, itens 6 e 7, que fala da destinação da Terra e as causas das misérias humanas, itens muito oportunos para a nossa reflexão nesse momento de transição. Então, irmãos, que possamos estar atentos e fazer um bom aproveitamento de tudo que foi trazido aqui. Que Jesus ampare todos nós. Boa noite. Do livro Estude e Viva, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Consciência e conveniência. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis, e as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo. Nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância pós-mortem de que se reveste, porquanto sem ela, seu tentame será superficial e sem consequências produtivas para o seu espírito. Hoje, como ontem, a criatura supõe-se em caminho tedioso, tão só quando lhe falta o alimento espiritual aos hábitos. Alegria que dependa das ocorrências de terra a terra não tem duração. Alegria real dimana da intimidade do ser. Não há espetáculo externo de floração sem base na seiva oculta. Meditação elevada, culto à prece, leitura superior e conservação edificante constituem adubo precioso nas raízes da vida. Ninguém respira sem os recursos da alma. Todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano, ainda que a espiritualidade surja para muitos sob outros nomes, nas ciências psicológicas de hoje, que se colocam fora dos conceitos religiosos para a construção de edifícios morais. À vista disso, criar costumes de melhoria interior significa segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade à própria existência. Debaixo de semelhante orientação, realmente não mais nos será possível manter ambiguidade nas atitudes. Em cada ambiente, a cada hora, para cada um de nós, existe a conduta reta, a visão mais alta, o esforço mais expressivo, a porta mais adequada. Atingindo esse nível de entendimento, não mais é lícita para nós a menor iniciativa que imponha distinção indevida ou segregação lamentável, porque a noção de justiça nos regerá o comportamento, apontando-nos o dever para com todos na edificação da harmonia comum. Estabelecidos por nós, em nós mesmos, os limites de consciência e conveniência, aprendemos que felicidade, para ser verdadeira, há de guardar a essência eterna. Constrangidos a encontrar a repercussão de nossas obras, além do plano físico, de que nos servirá qualquer euforia alicerçada na ilusão? De que nos vale o compromisso com as exterioridades humanas,
quando essas exterioridades não se fundamentam em nossas obrigações para com o bem dos outros, se a desencarnação não poupa ninguém. Cogitemos de felicidade, paz e vitória, mas escolhamos a estrada que nos conduz a elas, sob a luz das realidades que norteiam a vida do espírito. De vez que receberemos de retorno, na aduana da morte, todo o material que despachamos com destino aos outros durante a jornada terrestre. Não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo para que o nosso regozijo de agora seja também regozijo depois. Obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Que nossos corações possam estar abertos para receber as bênçãos que esta noite serão distribuídas. Obrigado, amigos espirituais, por estarem aqui conosco e nos ajudem a compreender as lições de hoje. Obrigado a todos e que possamos ter uma reunião serena e esclarecedora. Obrigado, Pai. Que possamos dar por iniciado a reunião na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Meu nome é Renato. Bem-vindos à reunião dessa sexta-feira aqui na casa de Miguel. E que a paz do nosso bondoso Pai nos acompanhe nesta noite e que as nossas mentes estejam abertas para as lições que aqui serão estudadas e os nossos corações receptivos para os remédios necessários para o nosso conforto e equilíbrio. Passa. Hoje, no estudo do Livro dos Espíritos, iremos comentar as perguntas 835 a 842, que tem como título Liberdade de Consciência. Estas perguntas estão no capítulo 9, que fala da lei de liberdade. Passa. O que podemos entender por consciência? De acordo com os Espíritos, em resposta dada à pergunta 835, que está no Livro dos Espíritos, temos o seguinte. Passa. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na sua terceira parte, item 21, complementa dizendo o seguinte. Passa. Ela é o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência pode ser entendida como a faculdade de estabelecer julgamentos morais ou juízos de valor. É um atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar a sua realidade e a realidade do outro. Mas essa consciência se desenvolve com as experiências vividas, pois com as experiências a consciência toma posse de mais elementos com os quais baliza o que é o bem e o que é o mal,
o que é o certo e o que é o errado. Devemos lembrar também que as leis de Deus estão escritas na consciência conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. E por isto mesmo, com o melhor entendimento das leis divinas, mais desenvolvida será a consciência. Esse entendimento, ele se passa por um processo. Nós apreendemos o conteúdo, apreendemos os valores. Posteriormente, nós trabalhamos esses valores através das nossas experiências, colocando em prática, vendo o seu resultado, amadurecendo essa nossa consciência. Por fim, nós começamos a ter a compreensão. Mas todo esse processo que nós adotamos, terá o homem o direito de pôr obstáculos a essa liberdade de consciência? Esta é uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. E os espíritos lhe concederam a seguinte resposta. Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência, assim como os homens, mediante suas leis, regulam as relações de homem para homem. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens. Mas a consciência, dependendo dos parâmetros morais que ela possui, em virtude mesmo de como foi dito, de suas experiências e os valores dos quais tomou posse, pode alimentar ideias malsãs, gerar e provocar ações moral e eticamente abusivas, resultando nas manifestações de sofrimentos para si mesma e para o próximo. Diante deste fato, que nos salta aos olhos vistos na nossa sociedade ao longo da história, Kardec desenvolve a seguinte pergunta aos espíritos. Passa. Será atentar contra a liberdade de consciência, interpor obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Como resposta dos espíritos, temos o seguinte. Passe. Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Em nota, Kardec faz o seguinte comentário a esta resposta. Passe. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Os espíritos ainda falam que toda crença é respeitável, desde que sincera e quando conduz à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Aqui nós temos uma situação interessante, né, que você, de uma certa forma, né, consegue reprimir, né, ou como eu diria aqui, a gente consegue trabalhar, né, as consequências da crença. Mas a gente não consegue, como se diria, invadir o íntimo. A gente não consegue ir na consciência, né? Pegar essa consciência e travá-la, né? Isso quer dizer, nós conseguimos trabalhar toda essa resposta que a consciência, né, em atos ela pratica,
né? Mas a consciência dela, aquela crença íntima é inacessível. E aí, nesse caso, né, você tem essa situação. A pessoa, né, tem aí as várias crenças, várias situações. Isso eu não estou falando só de crença religiosa, não. Estou falando de crença de filosofia, né? As pessoas pensam, né? As pessoas acreditam em determinadas atitudes e atuam com essas atitudes, né? E aí tem a situação. Como vamos lidar justamente com essas crenças que conduzem ao mal? Como agir nesses momentos? Como nós vamos nos comportar diante dessas situações? Kardec, vindo ao encontro de nossos pensamentos, faz a seguinte pergunta para os espíritos. Passa. Por respeito à liberdade de consciência, devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou podemos, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade aqueles que se transviaram obedecendo a falsos princípios? É bem interessante a resposta dos espíritos. Vejam só. Passa. Certamente que podeis e até deveis, mas, a exemplo de Jesus, ensinai pela persuasão e pela brandura, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Não acreditamos, porém, que o melhor meio de fazê-los admitidos seja agir com violência, pois a convicção não se impõe. Então, gente, olha que resposta interessante dos espíritos. A gente não tem que impor nada a ninguém. O grande transformador, com o próprio Jesus, por isso a doutrina dele, né, os exemplos dele estão aí até hoje para nós discutirmos, para nós aprendermos, é o exemplo. É o exemplo que devemos usar. É através do exemplo, através de mostrar, né, para eles que aquilo dá certo, de que aquilo é possível sim, que podemos agir sem a violência, que podemos, né, convencer, ou melhor dizendo, converter através do nosso agir, através de como nós nos mostramos, como nós caminhamos. É certo que o bem, né, a paz, a brandura, ela tem resultados, a gente enxerga os resultados dela bem mais demorados. Demora para a gente enxergar os resultados. Porém, são resultados duradouros. A violência, ela realmente tem um resultado rápido. Você vê logo, né? Você agir pela violência, você vê resultados rápidos. Porém, são resultados que são maus, são resultados que não se constroem, são resultados que não têm base, eles caem com o tempo. Então é através, né, da brandura, da paz, do amor, que nós conseguimos mostrar para o mundo, mostrar para aqueles que estão ao nosso redor, que vale a pena ser bom, que Deus existe, né? Que tudo
né, que envolve a natureza, vem de Deus, vem do amor dele. É importante termos isso em mente, pois vivemos tempos, né, ou melhor dizendo, a história vem, né, ao longo do tempo, sempre colocando a questão da força. Né? Estamos muito acostumados com a força, a violência, né? Procuramos muito o imediatismo, e até por isso mesmo, a questão do imediatismo, né? E aí buscamos a força. E é isso que devemos mudar. É só você olhar a história, a gente vê cruzadas, Inquisição, a escravidão, cerceamentos de pensamentos, cerceamentos de consciências, né? Doutrinas hoje, né, que até pouco tempo, né, é aquela doutrina de massificação dos pensamentos. Isto é, fazendo com que você não tenha a liberdade, fazendo com que você não tenha acesso a buscar os valores. Então, quando nós mostramos isso através das nossas atitudes, através das nossas conversas, através do nosso agir, né, isso contamina. Às vezes, a contaminação ela é silenciosa. Por isso, muitas vezes, nos dá um pouco de angústia, né? Ou até mesmo um pouco de aquele sentimento de que não deu certo. Poxa, eu falei e não aconteceu nada. Eu falei, tá tudo a mesma coisa. Né? De insatisfação, luto, e parece que remo, né? Parece que não sai do lugar. Mas não, gente. Sai do lugar sim. A gente percebe, é só olha Jesus. Não deu certo, não está dando certo conosco. Os ensinos que ele deixou para nós. Porque se a gente não tivesse esse compêndio, se a gente não tivesse tudo isto, né, que Jesus deixou em termos de ensinamento, quanto tempo nós levaríamos para melhorar? Sem falar na terceira revelação, que é o Espiritismo, que está aí para tentar modificar justamente esses pensamentos, essa forma de enxergar o mundo, da liberdade, né, a nós nos libertar. É isso que nós precisamos. Precisamos confiar. Precisamos perseverar na nossa luta, no nosso dia a dia, melhorando cada vez mais, aprendendo cada vez mais, estudando cada vez mais, para justamente termos esses caracteres que ajudarão a nossa consciência a se expandir. Porque a nossa liberdade está pautada nisto. No conhecimento, no amor, na caridade. Vamos, né, trabalhar essas características. Vamos desenvolver e vamos mostrar para o mundo através
do nosso dia a dia que Jesus está certo. Que Jesus é o nosso governador. E que Deus é o nosso Pai. Nosso Pai de amor, nosso Pai de justiça. Que a gente possa seguir e ter esse sentimento em nossos corações. Quero agradecer a todos a presença nesta noite e que possamos ir em paz, ou melhor dizendo, que possamos estar em paz nesta semana. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Michele, sou trabalhadora da casa e expositora dos estudos de sexta-feira. Hoje nós vamos ver juntos o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Vamos ver os itens 6 e 7, Destino da Terra e Causas da Miséria Humana. Há muitas moradas na casa do meu pai. Qual ensinamento moral Jesus transmite quando diz: há muitas moradas na casa de meu pai? Quase sempre, com atitudes positivas e assertivas, conseguimos resgatar e modificar vidas. Quando saímos das misérias humanas e damos espaço para uma vida construída na bondade, conseguimos potencializar os ensinamentos do Cristo. Mas qual o jeito correto de interpretar essa passagem? Vivemos em um mundo de expiações e de provas. Fazemos parte de uma humanidade ainda muito presa aos valores e prazeres materiais, com dificuldades de perceber os prazeres espirituais. O bem e o mal estão mesclados, e o mal é tão evidente e difundido que muitas pessoas não conseguem visualizar as coisas boas da Terra e renegam até a existência de Deus. Entregam-se muitos a um pessimismo ou a uma acomodação aos seus males e misérias, nada fazendo para diminuí-los ou eliminá-los. Vivem na busca das suas satisfações pessoais, seja o que for o preço, ou fecham os olhos e os corações, isolando-se o quanto possível. A doutrina espírita nos ensina que voltamos a encarnar inúmeras vezes e que o fato não se dá só neste orbe, mas em quaisquer das inúmeras moradas da casa do Pai. Podemos, pois, a ela retornar e certamente faremos, queiramos ou não. Ainda que não voltássemos, há que preservá-la, não só por amor à nossa bela casa planetária, mas por amor a todos que aqui serão acolhidos para evoluir. Kardec nos explica que esse julgamento é decorrente de uma visão muito estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. Esquecem essas pessoas que a espécie humana não está contida somente neste mundo. O universo é infinito, expande-se continuamente e nele há muitos mundos habitados por seres dotados de razão, que fazem parte de espécie humana.
Aqui habitam espíritos rebeldes às leis do amor, que têm imensa dificuldade de compreender, aceitar e vivenciar as leis divinas. Portanto, é uma pequena fração da humanidade que aqui se encontra. Não se pode julgar a todo de algo quando se conhece apenas uma pequena parte. A vida não se resume a uma existência na Terra, e a espécie humana não se resume aos habitantes da Terra. Assim, permanece nos planos materiais e espirituais apenas uma pequena parte da população universal. Os que, em fazendo sua evolução, mostram-se rebeldes e difíceis às leis universais do amor e da caridade. Permaneceremos aqui até merecermos um mundo melhor, que poderá ser aqui mesmo quando a Terra se tornar um mundo de regeneração. Devemos, pois, raciocinar na análise das misérias, das enfermidades, das violências, das maldades, sobre a qualidade dos espíritos que para cá vieram. Dessa maneira, vamos perceber diversas coisas. Percebemos que, embora mundo apropriado para expiação e provas de seus habitantes, uma penitenciária, podemos assim chamar, gozamos de uma liberdade que nos permite escolher o nosso caminho, porque cabe a cada um de nós escolher o caminho a seguir, pois a penitenciária que aprisiona pode ser a mesma que liberta e transforma esse mundo, melhorando-o, porque estaremos sempre evoluindo rumo ao progresso. Portanto, é, pois, uma penitenciária especial. É um mundo cheio de belezas naturais, nas quais incluímos o corpo que nos possibilita aqui viver. A beleza por toda parte, olhando para cima, para baixo, para os lados. Só não vê quem vive de olhos fechados ao belo. Nele, podemos desenvolver nossa sensibilidade. Ele nos oferece oportunidades mil de experiências agradáveis umas, desagradáveis outras, mas todas auxiliando o nosso burilamento espiritual. É uma escola com professores e alunos que somos todos nós, lições a todo tempo, em qualquer lugar que se esteja, lições vivas, na prática, fornecendo elementos para raciocínios teóricos que possam esclarecer a todos sobre o nosso destino e o da Terra. Há repetências para corrigir-se os erros, aprender coisas novas, é a escola que necessitamos. Pois bem, nessa escola chamada Planeta Terra, podemos curar nossas doenças espirituais, que são as maiores causas das doenças físicas. A Terra é um grande hospital, onde recebemos os tratamentos muitas vezes duros, dolorosos, mas são os que precisamos para recuperar e obter a saúde. Todo sofrimento é válido quando proporciona bem-estar e alegria. No livro Pingo de Luz, de Chico Xavier, pelo espírito Carlo Augusto, tem um trechinho que diz assim: não existe problema sem razão. Não existe grande sofrimento cujas causas não se entrelacem à distância.
Por sermos seres sociais, precisamos uns dos outros, simpáticos ou não, e vivemos numa sociedade de indivíduos bastante diferentes. Quanto beneficiado essa dependência de uns para com os outros nos traz na convivência de amigos, na transformação de inimigos em amigos, na conquista de novos amigos, como somos beneficiados no relacionamento social que este planeta nos proporciona. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, tem outro trecho que nos diz assim: sabemos que não há educação completa sem a dor. Colocando-nos neste ponto de vista, é necessário livrarmos-nos de ver a provação e dores da humanidade, a consequência exclusiva de faltas passadas. Todos aqueles que sofrem não são forçosamente culpados em vias de expiação. Muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso, que escolheram vidas penosas e de labor para colherem o benefício moral que anda ligado a toda pena sofrida. Contudo, em tese geral, é de choque, é de conflito do ser inferior que não se conhece ainda com a lei da harmonia que nasce o mal, o sofrimento. É pelo progresso gradual voluntário do mesmo ser a esta humanidade que se restabelece o bem, isto é, o equilíbrio moral. Em todo pensamento, em toda obra há ação e reação, e esta é sempre proporcional em intensidade à ação realizada. Por isso, podemos dizer: o ser colhe exatamente o que semeou. A Terra é um mundo para espíritos inferiores e rebeldes, que aqui encontram as condições ideais para continuarem seu desenvolvimento espiritual nos caminhos do amor, transformando os sentimentos negativos em positivos, por ser um mundo de contraste, onde convivemos tanto com o bem quanto com o mal. Ele nos oferece campo para novos raciocínios, novas experiências e novos aprendizados. Lembremos-nos sempre de que trazemos em nós inúmeras enfermidades, como o orgulho, egoísmo, a ambição, a maldade, o ódio, a malquerência e etc. A Terra é um mundo que nos oferece exatamente as condições nas quais precisamos para nos transformarmos em pessoas melhores para nós mesmos e para os outros, e para o mundo que nos acolhe. Penitenciária, escola, hospital. Ela vai, assim como nós, transformar-se em um mundo de paz na dependência do trabalho e do esforço dos seus habitantes. Do livro Iluminação Interior, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, tem um trecho que nos diz que muitos sofrimentos que existem na Terra podem ser modificados desde o momento em que o ser humano altere a conduta emocional, dispondo-se à renovação e à coragem para os enfrentamentos inevitáveis. O não sofrer seria uma aspiração utópica, impossível de acontecer na escola da Terra, em fase do seu estágio de evolução. Aos transentes das experiências que ela proporciona, cabe a responsabilidade para tornar a existência mais feliz ou menos tormentosa,
através da aceitação dos códigos de éticas e dos princípios morais que vigem invioláveis e a todos são impostos com o mesmo rigor. A complexidade dos sofrimentos resulta, desse modo, das intricadas realizações perversas que os indivíduos se permitem, atirando para o futuro o seu danoso resultado. Ser feliz é bênção possível em qualquer conjuntura, mesmo quando se está sofrendo pelo conhecimento de que se está liberando. Felicidade, portanto, não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Na Revista Espírita, de 1863, de 20 de novembro, pelo médium Sr. Costel, qualquer dor, por menor que seja, nos lembra o quanto somos frágeis e o quão vão é o nosso orgulho. A maioria de nós na Terra caminha sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoute das sombras. Quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. A dor, o sofrimento, a alegria e o contentamento são agentes estimuladores do progresso, arquivados no nosso disco da memória ativa, servem ao nosso amadurecimento interior. O Espírito Lázaro nos traz: Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vario nas suas expressões. Não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Chegando então ao final do nosso estudo, fica então a reflexão de Manuel Filomeno de Miranda. Vive-se na Terra o momento da grande transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. E também a pergunta: qual será a destinação da Terra e a sua consequente evolução? Bom, meus irmãos, que essas reflexões finais nos sirvam para evoluirmos ainda mais. Obrigada pela oportunidade. Que fiquemos todos em paz. Graças a Deus. Pai querido e amado, obrigada por mais uma oportunidade de poder introduzir os teus ensinamentos, Pai. Obrigada por estar conosco. Obrigada pelo teu amor, Pai. Obrigada por todo o teu amparo e por tudo que tu faz por nós todos os dias de nossas vidas. Gratidão. Que cada um de nós possa introduzir o teu Evangelho e pouco a pouco, dia a dia, ir vivenciando os teus ensinamentos.
que possamos fazer brilhar a vossa luz e espalhando por onde quer que possamos passar essa luz, esses exemplos e o teu amor imenso. Ampare-nos, Pai. Proteja-nos, Pai. Fortaleça a nossa fé a cada dia. Sê conosco hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer